Boa noite, meus amigos, boa noite. Voltei. Eu disse que voltaria rapidinho, né? E estou aqui. Quero contar mais uma história para os amigos. Até porque, devido ao vídeo de ontem, né? Aquela história que eu contei, alguns amigos me questionaram sobre um determinado assunto, né? Abordado aquela história da bomba no poço. E em determinado momento eu contei que, né, nós os cristãos temos esperança em chegar em um lugar que nós ainda não chegamos, tá? E é sobre isso então a minha história de hoje. Eu quero falar com vocês sobre isto, tá? Eu tô meio rouco, né, pessoal? Tô meio rouco, eu tô meio sem voz hoje. Minha voz tá meio, né? Mas eu vou contar essa história até para que entendam um pouquinho melhor sobre a história de ontem e a de hoje, tá? Sobre a esperança que nós como cristãos temos na eternidade, na salvação, na ressurreição, tá? Bom, eu não sei se eu vou lembrar com riqueza de detalhes a história, né? Porque é uma história também bastante antiga, né? E devido as perguntas, né, que me suscitaram os amigos, eu vou contar essa história para esclarecer, tá? Mas é o seguinte, no começo do século, né, do século passado, né, então as pessoas, quando elas viajavam, né, para outros lugares, elas iam de navio, né, porque não tinha avião ainda naquela época, né, então elas iam de navio para fora, né, para outros países, para a Europa, né. E tinha um casal de missionários de uma determinada igreja que foi fazer missão, né? Eles eram missionários, foram fazer missão fora do Brasil, né? Em um país da Europa, lá ou até mesmo na África, né? E esse casal de missionários, eles passaram 50 anos fazendo missões. 50 anos trabalhando na obra, fazendo missões. Mas, passados esses 50 anos, né, eles eram brasileiros e tinham o sonho de retornar para casa, retornar ao Brasil. Eles tomaram, né, o navio de volta, né, para vir para sua casa. E aproximando-se do Porto de Santos, quando eles estavam chegando próximo a seu Porto de Santos, que já se conseguia ver o porto, eles observaram que lá havia uma grande multidão, fanfarras, decorações, né? E eles olharam aquilo e ficaram muito felizes, faceiros, né? Contentes por estarem voltando para casa e estarem sendo recebidos com tamanha festa, com tamanha alegria. Mas eles eram bastante idosos. Eles eram idosos já, porque eles passaram 50 anos fazendo missões, né? Agora vejam bem, se eles passaram 50 anos, eles já foram adultos, porque eram um casal, né? Então eles eram bastante idosos, e eles se recolheram à sua cabine, ao seu quarto, né, da onde eles vinham da Europa, para preparar as suas malas, pegar os seus pertences, né, para descerem no porto. Acontece o seguinte: como eles eram idosos, eles demoraram um tempinho a mais que muitos dos outros, né, que vinham também nesse navio. Quando eles desceram, né, foram dos últimos a descerem, após o navio atracar, já não havia mais ninguém no porto. E eles se olharam e ficaram muito tristes, porque aquela festa não era para eles. Aquela festa não era para eles, devia vir alguém muito importante naquele navio. Alguém que merecia toda aquela festa, fanfarra, decoração, multidão. Já não tinha mais nada. E eles pegaram as suas malas, como eram idosos, e saíram devagarinho em direção à sua casa. Muito tristes, decepcionados. Foram até em casa em silêncio, chegaram em casa em silêncio. E eles nem se falavam de tão tristes por tudo aquilo, ninguém esperando por eles. Aí passou-se algumas horas, né?
E o marido disse para a mulher: fulana, eu vou sair, vou dar uma volta, eu quero esfriar a cabeça. Eu quero esfriar a cabeça porque estou muito decepcionado, estou muito triste com tudo isso que nos aconteceu. Mas enquanto isso, tu pergunta para o teu Deus se era isso que nos aguardava ao voltarmos para casa. Tu pergunta para o teu Deus se era isso que tinha para nós, se era essa a nossa recompensa quando nós voltássemos para casa. E ele saiu, ele já estava desolado, estava triste, saiu amargurado e caminhou por horas. Caminhou, cansou caminhando, e lá por as tantas ele devia retornar para sua casa. E ele volta muito triste, né, porque ainda não conseguiu absorver tudo aquilo que... E ele chega e fala com a sua esposa e diz para ela, né: fulana, tu falou com o teu Deus? O que foi que ele te disse? O que foi que o teu Deus te disse? E a sua esposa, na sua humildade, porque naquele tempo era diferente dos dias de hoje, né? Ainda mais as pessoas daquele tempo antigo, que praticamente as mulheres obedeciam o marido, assim elas eram mais serviços aos maridos, né? E não que isso seja exemplo, eu apenas estou comentando como era naquela época. E na sua humildade, quando ele perguntou: fulana, o que foi que o teu Deus te disse? E ela olhou para ele carinhosamente e disse: marido, o meu Deus me disse que nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Então é isso, né, gente? Por isso que eu retornei sobre o assunto de ontem, quando eu disse que nós temos esperança, né? A nossa esperança está no nosso Pai, no nosso Deus, né? Então não apressemos a nossa recompensa. Aqueles, né, tem uma parte da Bíblia que fala sobre isso, que aqueles que ganham o reconhecimento por essa obra, ou por aquilo, ou por aquele outro que faz, ele já recebeu o seu galardão. Não queiramos receber o nosso galardão aqui nesse mundo. Aguardemos a nossa volta para casa para receber o nosso galardão quando nós estivermos verdadeiramente em casa. Façamos as nossas obras, a obra sem interesse algum. Porque outro dia, agora eu voltarei e abordarei também sobre as obras, né? Porque tem uma passagem da Bíblia que fala em Efésios, né, que diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de obras, é dom de Deus para que ninguém se glorie, né? Se você quer a glória das obras, você já recebeu a sua recompensa. E eu vou abordar com mais profundidade sobre esse assunto, tá, meus amigos? Então, vamos aguardar o nosso retorno para casa. Não vamos apressar as coisas. Não vamos misturar as coisas que são deste mundo com as coisas de Deus. E com aquilo que Ele tem para nós, para cada um de nós. Lá em Apocalipse diz, né, que todos serão julgados segundo as suas obras. Mas também é um assunto bem controverso, né, que a gente tem que saber o que são obras da carne, as obras do Espírito, né, e qual o nosso papel dentro de tudo isso. Tá, meus amigos? Então, voltaremos um outro dia. Eu quero deixar meu boa noite para todos, um grande abraço e nós voltaremos. Boa noite, meus amigos. Fiquem com Deus.